No programa multimídia de hoje, você vai conhecer como funciona uma gráfica e todas as etapas de formulação e desenvolvimento dos projetos que são realizados por aqui. Bom, eu converso agora com o Michel Bolsoni. Michel, quais os tipos de trabalhos vocês desenvolvem aqui na gráfica? Nós trabalhamos em impressos comerciais, né? Seguindo a linha mais de folder, a papelaria mesmo, envelope, papel carta, um cartão de visita, as pastas, né? Fazemos também cartazes para eventos, convite de casamento. É mais a parte comercial mesmo, esses são os nossos trabalhos, né? E quem são seus clientes, assim? Olha, a gente atende um público muito grande, né? Toda pessoa que precisa do impresso, pode ser uma pouca tiragem, às vezes, sei lá, 50 cartões de visita, ou 1 milheiro de cartão, ou independente do serviço, né? Então o nosso público é muito grande, muito abrangente. Desde as grandes empresas, posso citar a Lupo, Alumínio Ramos, ou um cliente que de repente quer fazer pouca quantidade, a gente sempre atende. Bom, Michel, aqui é a parte da produção, né? Explica pra gente como são desenvolvidas essas etapas aqui. Ok. Depois que o orçamento é fechado, a gente fecha o serviço com o cliente, a gente pode dividir a parte de impressão em 2 etapas, tá? Que é a pré-impressão e a impressão, tá? O que é a pré-impressão? A pré-impressão, quando nós recebemos o arquivo do cliente, né? Então ele pode enviar para a gente de várias maneiras, pode ser via site, via e-mail, ou ele pode trazer pessoalmente, CD, da forma que seja, né? Esse arquivo chega para a gente. Quando ele chega, o que a gente vai fazer? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Conferir o arquivo, tá? A conferência desse arquivo, você vai ver se de repente tem alguma coisa de errada nele, porque qualquer coisa que aconteça de errado no resultado do produto final, né, a gente sempre vai conseguir captar primeiro nessa conferência, né? Então a gente vai passar um pente fino no arquivo para ver se não tem nenhum problema. A gente pega e confere certinho o arquivo, vê se não tem nenhum problema, tira uma prova, né? A parte de pré-impressão, ela também, a gente faz uma prova para o cliente para ele poder revisar, de repente revisar texto, ver se não tem nada de errado, cores, verificar as cores também, se está bem de acordo com o que ele quer, né? Tira uma prova para ele poder conferir, né? E ele confirmando, aí depois a gente vai para uma outra etapa ainda dentro da pré-impressão. Não chegou na impressão ainda, tá? Se tiver tudo certo, aí depois como que é a etapa da impressão mesmo? Quais os tipos? Tem tipos diferentes? A nossa área é uma área mais comercial mesmo, né? O que distingue é mais com relação ao formato do impresso que você quer, tá? Depende da sua necessidade. Se você quer um cartão de visita, a gente vai rodar num tipo de máquina. Esse cartão de visita é pouca quantidade ou é grande? Então a gente vai conseguir colocar numa máquina ou em outra. Se precisa fazer um cartaz, que é um formato muito maior, então a gente vai colocar numa outra máquina. Então, na verdade, cada caso é um caso, tá? E a gente consegue colocar no equipamento que for necessário, né? Depois que a gente fez toda aquela conferência do arquivo, tá tudo certinho, já está tudo fechado, prontinho para colocar nas máquinas lá embaixo, para colocar na produção, o que a gente faz? Pega esse arquivo e faz um fechamento de arquivo. O fechamento é você pegar e fazer uma imposição do arquivo, da imagem, com várias maneiras, várias cópias. Então esse fechamento de arquivo, a gente faz ele e consegue gravar essas matrizes numa máquina, que é a máquina que faz isso, essa máquina que vocês estão vendo, essa máquina ela chama CTP, a máquina ela faz essa gravação, né? Como é que é feita essa gravação? Ele é impresso em chapas de offset, tá? O que são essas chapas de offset? Elas nada mais são do que umas matrizes. São as matrizes que a gente vai colocar elas nas máquinas offset lá embaixo, na produção, né? Aqui na gráfica, a gente tem 2 tipos de equipamento. A gente tem equipamentos que conseguem imprimir em máquinas de 1 a 2 cores e máquinas que imprimem serviço 4 cores. Então a gente tem 2 máquinas também para poder fazer esses trabalhos, né? Essas 2 máquinas, a diferença entre elas é com relação ao formato. Se você precisa de um impresso num formato menor, a gente coloca na máquina menor e o impresso maior na máquina maior. Essa máquina aqui é uma novidade que a gente vê na gráfica, né? Ela é o carro-chefe. Essa máquina é o seguinte, a gente consegue imprimir num formato meia folha, né? O que seria um formato meia folha? Quando a gente compra o papel com os nossos fornecedores,
ela vem numa resma de papel, então ela vem num formato. Essa máquina que a gente tem, a gente consegue imprimir metade dessa folha, dessa resma. Então é um formato bem grande. Então como é que funciona? A máquina, ela tem quatro castelos. Porque ela tem 4 castelos e a gente consegue fazer uma impressão 4 cores, que foi o que eu tinha citado. Então em cada castelo tem uma cor. E um vai o cian, o outro o magenta, no outro amarelo, no outro preto, né? Para fazer o impresso, lógico que cada impresso tem o seu caso, né? Se for um impresso uma grande quantidade, leva mais tempo a imprimir. Essa máquina aqui é uma dobradeira, né? Dependendo do serviço, se for de repente um folder, um folheto, um catálogo, um livro, uma revista, né? Essa máquina vai fazer a dobra. Assim, não tem na região, o pessoal não tem, o concorrente não tem esse tipo de equipamento. É uma máquina que a gente já tem já faz um tempo e ela facilita demais o nosso trabalho. A gente consegue fazer um acabamento bem legal no trabalho, né? Bom, a guilhotina é uma máquina fundamental para a gráfica. Todas as gráficas têm essa máquina, esse equipamento, que é simplesmente para poder fazer o corte de papel, né? Também tem uma máquina muito boa, uma máquina que já pega também em formato meia folha, altamente precisa no corte, não tem problema nenhum. A gente consegue também passar o corte também, a qualidade também no corte, no resultado final. Bom, a gente tem notado que nos últimos tempos o desenvolvimento, principalmente tecnológico, mudou muito o perfil das gráficas, né? A respeito disso eu converso com você, Michel. O que você acha de avanços assim que as gráficas tiveram hoje em dia em relação às antigas gráficas? Olha, teve mudanças muito expressivas. Antigamente, gráfica, você não tinha como exigir muito com relação à qualidade do impresso, um tipo de papel, você não tinha como exigir muito porque a tecnologia, você não tinha nada para isso, né? Com várias mudanças, hoje você consegue ter um impresso de uma qualidade fantástica e o cliente fica muito satisfeito, sabe? Essas mudanças tecnológicas, elas só vieram realmente para poder facilitar muito a vida. Você consegue, não sei se de repente você consegue imaginar, uma gráfica há 20 anos atrás, quando nem computador tinha, entendeu? Então, de repente, uma pessoa tinha o desenhista da gráfica mesmo, ele tinha uma prancheta, né? Ele desenhava com tinta nanquim. Algumas pessoas até lembram disso, né? Se utilizava a letra 7 para poder escrever, utilizavam para poder fazer as artes, né? Então, a gente tinha isso na gráfica antigamente também, né? Não tinha como. Então, quer dizer, com a vinda do computador, facilitou demais a vida da gráfica, né? Hoje, como muitas pessoas têm computador, as pessoas também acharam interessante esse ramo gráfico e tem muita gente indo para esse lado, né? Que eu acho muito interessante. Então, Michel, e o profissional? O que ele precisa se preparar, né? Se capacitar para entrar nesse mercado? Com certeza. O ramo gráfico é um ramo muito complicado, muito complexo. A pessoa, se ela quiser trabalhar nessa área, ela tem que se aprofundar demais, porque são uma infinidade de detalhes que ela precisa ter conhecimento. Então, de repente, o curso de publicidade é um curso legal para, de repente, a pessoa ir fazer, porque ela consegue uma orientação muito boa, ela consegue entrar nesse ramo também gráfico, né? Com relação aos programas que ela pode utilizar para poder montar uma arte final, ver a parte de impressão mesmo, conhecer por que o impresso ele tem aquela cor, como é que funciona, um tipo de papel, o que o papel interfere na impressão, por que ele interfere no resultado final, um verniz, depende se você usar um verniz localizado, frente e verso, fazer com dobra, fazer uma pasta, quer dizer, é uma infinidade de coisas que existe no ramo gráfico, que se a pessoa quiser ir realmente, ela tem que se aprofundar, estudar, né? É um ramo muito interessante, muito legal. Compensação muito exigente também, né? É muito, muito exigente. Não pode ter falhas, porque de repente você consegue imaginar, a pessoa ela vai realizar um evento daqui um mês, né? Então ela tem mais ou menos um prazo de umas 3 semanas para poder fazer essa divulgação. Imagina só, se essa pessoa que está montando essa arte final, se ela erra num detalhe na montagem dessa arte e manda para a gráfica para fazer. Vamos supor que ela faça 10 mil folhetos e distribua na cidade
Se tiver uma informação errada, o que acontece? É um prejuízo enorme, entendeu? Então não pode ter falha, é muito sério, é um ramo muito sério, não pode ter falha. Você como publicitário, você até mencionou a parte publicitária, é uma coisa que está inserida no mundo gráfico hoje em dia? Com certeza. Um dos nossos clientes, a maioria dos nossos clientes, vem através das agências de publicidade, né? As agências de publicidade, elas são parceiros nossos, né? A gente conseguiu, assim, fidelizar com algumas agências, né? Pela nossa qualidade, pela nossa tradição também, né? Então, as agências de publicidade, elas simplesmente desenvolvem os trabalhos que o cliente precisa e traz aqui para a gente imprimir. É simplesmente isso. Quando ela tem alguma dúvida, quando quiser mostrar também como é que fica mais ou menos a prova, para o cliente poder ver, ela sempre vem aqui também, traz o cliente, a gente mostra, tudo isso que você viu também, eu falo, faço essa explicação também para o cliente, ele acompanha, tranquilo. No programa de hoje você então conheceu como funciona uma gráfica por dentro, as várias etapas de produção. O programa multimídia de hoje fica por aqui e a gente volta na semana que vem.